Este é o terceiro vídeo do Canadá e hoje vamos falar sobre a cidade de Montreal. Quais são as melhores atrações? O que é que tem para fazer lá? Muitas dicas para sua viagem, além de mostrar um pôr do sol de tirar o fôlego. Então, pega a sua pipoca e vem com a gente no vídeo, que hoje está bem completo. A primeira pergunta é: como chegar na cidade? Bom, você pode chegar de avião pelo Aeroporto Internacional Pierre Trudeau de Montreal ou de carro. Como você já sabe, nós estávamos fazendo uma road trip pelo Canadá, então a gente estava de carro. Nós saímos de Quebec City e fomos direto para Montreal. A viagem dura aproximadamente 3 horas, a depender do trânsito e de como você vai dirigir. Como você pode ter percebido, as estradas do Canadá são muito parecidas com as do Brasil. Até a velocidade é mais ou menos parecida. A velocidade limite é de 100 km por hora, assim como a maioria das estradas aqui do Brasil. O trecho é muito tranquilo de se fazer e com paisagens lindas, apesar de que no dia que a gente foi, estava bem chuvoso e nublado. Quando nós chegamos na cidade, estava chovendo muito. Então, como ainda era cedo, a gente tinha saído bem cedo de Quebec City para chegar em Montreal, a gente não quis ir para o hotel para não ficar perdendo tempo. A gente foi direto fazer algumas atrações. E já vou aproveitando para deixar a primeira dica para vocês, que é sobre estacionamento. Pessoal, tudo bem? A gente está agora em Montreal. Eu quero dar uma dica muito boa para vocês que eu fiquei aqui me batendo para poder entender. Aqui, se você for estacionar na rua, você vai precisar pagar Zona azul deles. Tipo a zona azul deles, isso. Mas uma coisa, ó, você vai vir aqui, colocar confirmar. Aí ele vai falar, entre o número do place. E eu e o João aqui tava se batendo, a gente colocando o número da placa do carro. E não ia. Mas aqui é do lugar, então vai ter uma plaquinha ali mostrando qual é o lugar onde seu carro tá. Então aí eu vou colocar correto, B053. Aí sim é que ele vai me deixar inserir. Então a cada 5 minutos você paga 25 cents. Nós colocamos $5, que deu aí quase uma hora e pouquinho. Depois você paga ou com dinheiro ou com cartão. Aí vai sair o seu papelzinho, você coloca no carro, tá tudo certo. Então agora a gente já pode estacionar nas ruas tranquilamente. E a primeira atração que eu escolhi é ir na Barbie Expo, que fica dentro de um shopping que chama Le Cours Montreal. E é a maior exposição permanente de bonecas Barbie do mundo. E ela é gratuita e tem mais de 1000 bonecas. Então eu resolvi ir pra lá e a gente não ficou nem muito tempo. Assim, uns 20 minutinhos você já consegue visitar. Até porque o shopping onde ela fica é um pouco velhinho e não tem mais nada para fazer além disso. Depois que a gente saiu, fomos no outro shopping que fica ali ao lado, a gente foi andando, que chama Montreal Eaton Centre. E uma outra informação, caso você não saiba, em Montreal o idioma oficial também é o francês, assim como Quebec City, porque eles fazem parte da província de Quebec. Aí a gente andou o shopping inteirinho, algumas lojas, conheceu, mas para falar a verdade, a gente estava com a expectativa de que o Canadá fosse parecido com os Estados Unidos, onde a gente tem muitas opções de compra e os preços são muito bons. A gente achou que, além do imposto ser um pouquinho mais alto, as coisas não eram com valor assim tão atrativo para que a gente comprasse. Então a gente só foi dar uma olhada mesmo. E aí, depois de andar pra caramba, a gente ficou com um pouco de fome. E a gente descobriu uma feirinha que chama Time Out Market, que é tipo uma feirinha onde você consegue comprar vários tipos de alimentos de várias partes do mundo. Então a gente resolveu ficar por ali e almoçar.
Pessoal, a gente acabou de chegar aqui em Montreal, é nosso primeiro dia, certo? Depois que a gente saiu de Quebec City. E infelizmente está chovendo muito e a gente não vai conseguir fazer os passeios que a gente gostaria de fazer. E por conta disso a gente está passeando aqui nos shoppings e a gente encontrou uma feirinha chamada Time Out Market. Que é uma feirinha, você pode ver aqui ao meu redor, de vários países, né? Culinária de vários países diferentes. E a gente escolheu a culinária aqui da Itália. A gente pegou essa pizza aqui para experimentar. Já tá meio mordidinha aqui, a Juliana já deu uma mordidinha para ver se estava bom. Mas vai ser a segunda vez que a gente pega uma comida aqui, né, para comer no Quebec. A primeira experiência já não foi muito boa, mas vamos ver se essa pizza vai estar boa. Depois que a gente comeu, a gente foi olhar o resto das lojas que a gente ainda não tinha visto. E claro, eu tive que passar na Dollarama para pegar uns chocolates meio duvidosos e baratinhos pra gente poder comer ao longo da viagem. Mas a gente terminou de ver as lojas e como a gente estava bem cansado, porque a gente já tinha viajado e já tinha andado no shopping todo, a gente resolveu ir pro hotel dessa vez e descansar para no outro dia a gente acordar cedo e fazer várias atrações. Gente, agora eu vou mostrar para vocês como é o nosso hotel aqui em Montreal. Esse aqui é o Days Inn by Wyndham. Vocês vão conhecer junto comigo. Olha aqui. Primeiro vamos conhecer o banheiro. Opa! Vem cá, João. Ó, o banheiro. Olha, eles botaram um mini Dove. Eu nunca vi isso. Que fofo. Bonitinho, tem secador, ferro de passar, tem isso aqui pra botar a mala. Aí o banheiro, como liga a luz? Onde será que liga a luz? Liga a luz. Tem exaustor. Olha, também é Dove, que chique. Uma banheirinha padrão aqui, né? Bonito. Agora, na cama. Olha isso aqui, gente. Tem duas camas. Eu vou estrear. Essa aqui é a cama suja e a cama limpa. Ui! Nossa! É isso aí, gente. No outro dia, o tempo já estava ótimo, então a gente resolveu ir para o Parque Olímpico de Montreal e fazer essa e as outras atrações que ficam ali naquele local. Essa aí sou eu tentando entender o que estava escrito, né? Porque tava tudo escrito em francês. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? A gente acabou de chegar aqui, nosso primeiro passeio do dia. E eu queria dar uma outra dica para vocês. A gente está aqui no Parque Olímpico de Montreal, aqui também fica a Biodoma de Montreal e o Jardim Botânico Planetário também de Montreal. E aqui tem estacionamento, na verdade tem vários estacionamentos, nós estacionamos no 5, que fica um pouco mais distante. Mas a dica que eu não gostei muito, mas a tarifa aqui é única, então para o dia que você for usar, você vai pagar aqui o total de $14,25. Aí para você pagar, muito simples, é só você vir aqui, dá para você pagar tanto com cartão, aliás, só dá para pagar com cartão, aí você coloca aqui, coloca no carro e pronto. Aí tem um mapinha do Parque Olímpico e a primeira atração que resolvemos ir foi a Biodoma de Montreal. Oi pessoal, a gente tá aqui na Biodoma de Montreal e agora eu vou ensinar vocês como que faz para pagar o ticket. Você vem aqui, é muito simples na verdade, seleciona a linguagem e aí você vai selecionar esse regular rate, porque você não mora aqui em Montreal assim como eu. Então eu sou adulta, né, o João também, então 2 adultos. Continuar. Escolhe o horário, eu vou escolher o próximo que eu já tô aqui. Ir ao pagamento, deixa eu pegar meu cartão. Põe aqui o cartão. Às vezes não vai, né? Tem que inserir. Prontinho. De verdade. Realmente tá sendo um clima bem Salvador, tá calor. Pessoal, só mostrando aqui pra vocês o que é uma biodoma, né, que eu também não sabia. É um lugar onde se conservam alguns biomas presentes no mundo. Aí, por exemplo, aqui a gente está agora na floresta tropical úmida, que é justamente onde o Brasil está inserido na zona tropical.
E aí tem aqui os animais que são presentes, né? A gente como brasileiro, a gente deve saber. E alguns que infelizmente estão em extinção, como arara azul, arara colorida e vários outros animaizinhos. Mas tem outros biomas presentes aqui nessa biosfera, como a das regiões subpolares, essa daqui do Golfo do São Lourenço e essa outra aqui que eu não conheço muito. Mas aqui dá um mapinha onde você pode andar e tal, você pode pegar isso aqui ali na recepção enquanto você tá andando, mas é muito imersivo, porque o clima realmente parece que eu cheguei agora no Brasil, sabe? Bem legal. Como eu falei anteriormente, a ideia da Biodoma é reproduzir esses ecossistemas como eles são, na onde eles ficam. Então, todas as árvores que nós vemos são reais, todos os animais também são reais, e a ideia deles é justamente essa. O mais interessante é que, pra gente, a floresta tropical úmida é a mais comum de todas, porque fica justamente no nosso país, né, no Brasil. E para eles, pro pessoal de lá, era o mais diferente, então eles estavam super animados para conhecer, enquanto eu estava animada para conhecer as regiões subpolares, que é a que eu não conheço. É de verdade! É gelo de verdade! Que da hora! Meu Deus, que frio! Nós estamos aqui na Biodoma de Montreal e nós acabamos de descobrir o The Biodome Collection, que são vários animais que são reais, né? A gente chama de empalhados. E aí tem uma coleção incrível aqui com vários animais, você pode até tocar em alguns para ver a diferença de um ou outro. Então olha que interessante, aqui nós temos esses ossos e tal, mas olha aqui, tem um urso polar para você ver. E aí tem vários, tem insetos, tem conchas, tem aves. Vários tipos de animais, é enorme, muito legal, e esse é um passeio gratuito. Para você acessar aqui, ele é bem escondido, na verdade, a gente descobriu por acaso. Você precisa, na hora que você entra na Biodoma, você vira à esquerda e desce uma escada. Então aqui fica no subsolo, você pode vir para cá e ver é muito legal essa coleção aqui que eles têm. Depois que nós saímos da Biodoma, nós gastamos ali 1 ou 2 horinhas, nós fomos andando até a entrada do Parque Olímpico de Montreal.
E esse é um caminho que dura de 10 a 15 minutos se você for andando rápido. Mas como a gente tinha pagado estacionamento para o dia todo, a gente não quis sair dali e fomos andando mesmo, até porque o tempo estava bem ensolarado. O Parque Olímpico de Montreal foi construído para os Jogos Olímpicos de Verão de 1976. E nele a gente tem a maior torre inclinada do mundo, com 165 metros. Infelizmente, quando a gente foi, essa torre estava fechada, então a gente não conseguiu nem subir. Mas aí a gente entrou ali para ver o que estava acontecendo, a gente viu algumas piscinas. Tem várias atrações lá, como a gente já viu, a Biodoma, tem essa torre, tem um centro esportivo, tem um estádio, que não estava acontecendo nada, mas a gente até passou na frente para ver, e o Jardim Botânico, que fica na frente da outra rua. Quando a gente saiu dali, a gente viu algumas barraquinhas, e como já estava dando a hora do almoço, a gente resolveu experimentar novamente o prato típico do Canadá, que é o poutine. Galera, a gente acabou de parar aqui no meio do Centro Olímpico e você pode ver que tem uma feirinha com várias coisas vendendo para comer, né? E a gente aproveitou para comprar o poutine. O poutine nada mais é, como você já viu, né, no vídeo do Quebec City, um monte de batata frita com alguns molhinhos, né, cheio de molho na verdade, e com queijo. E a gente aproveitou para experimentar aqui também na cidade de Montreal, certo? Esse poutine estaria aqui pro Quebec da mesma maneira que a acarajé tá pra Bahia, né? Cada esquina vende. Vamos ver se tá bom isso aqui. Tá quente, pelo jeito. Assim, não é, nossa, que comida boa, mas não é ruim. É bom, entendeu? É bom. É ok. Meu Deus, João, eu vou morrer. Vai não. João, eu vou morrer. Mas se você é calvinista, você nunca perdeu a salvação. Mas morrer é uma coisa. Mas morrer é lucro. Jesus, João, eu vou morrer. Eu vou voltar. Não vai, volta não. Eu vou voltar. Volta não. Eu confio em você. Que é Brasil. João, eu não alcanço. Não, você tá fazendo errado. Você tem que passar a outra perna e confiar na outra. Eu vou morrer. Tem que passar a perna esquerda agora. Essa é minha alpinista. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Se joga. eu fui inventar de vir aqui. Se joga, se joga. Ai, ai. Tô gravando ainda. Você vê que eu sobreviveria fácil na floresta. Quando a gente saiu do Parque Olímpico e da Biodoma, a gente foi para o Jardim Botânico. E quando a gente foi comprar o ticket de lá, a gente descobriu que existia um passaporte que dava acesso aos 5 museus, sendo eles a Biodoma, a Biosfera, o Jardim Botânico, o Insectário e ao Planetário. Na verdade, tinha vários tipos de passaporte, e o que a gente comprou dava acesso a 2 adultos e custava $149. Ou seja, se a gente comprasse separado cada museu, ficava $48, dando quase $250 para o casal. Mas como a gente já tinha comprado a Biodoma sem saber da existência desse ingresso, a nossa economia foi um pouco menor. Mas já fica a dica aí para você que está indo para lá. Se você quiser ter acesso a todos esses museus com uma grande economia, é melhor você ver esse ingresso do passaporte. Na verdade, chama multipassaporte. E eu não tinha visto esse ingresso, pois, como a gente mostrou, quando a gente chegou na Biodoma, eu fui direto no Totem Digital. E ali não tinha como comprar o passaporte, porque ele só compra na bilheteria física com uma pessoa atendente. Então, só consegui ver da existência dele lá no Jardim Botânico. E aí já era tarde demais. Mas ainda deu para dar uma pequena economia aí em todos os 5 museus que a gente foi. Oi pessoal, a gente está aqui hoje no Jardim Botânico de Montreal e uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso daqui.
Essa aqui é a floresta tropical deles, que eles fizeram, né, um esquema aqui para nós vermos, que é justamente onde o Brasil está inserido, na zona tropical do planeta. E aí não só o Brasil, né, outros países também, então a gente está bem familiarizado com isso. A gente acabou de sair do tropical úmido, que é justamente a floresta amazônica, e agora a faixa inteira da floresta tropical. Então aqui eles reproduzem as plantas, o bioma mesmo, só não tem os animais, né, pra gente poder ver aqui, olha que legal. A cervejaria mais cara que existe é a baunilha. E olha quanta baunilha tem aqui, gente. Isso aqui deve ter R$1 milhão. O Jardim Botânico de Montreal é um dos mais importantes do mundo e tem mais de 22 mil espécies de plantas, além das estufas temáticas que a gente já mostrou. Tem também o Jardim Chinês, que é o maior jardim chinês fora da China, e o Jardim das Primeiras Nações, que tem 75 hectares. É um lugar incrível para você fazer seu piquenique, para andar, fotografar. E também tem dentro do Jardim Botânico o Insectário, que é um dos 5 museus que está incluso no Multipassaporte. Como eu falei anteriormente, a gente já tinha o ingresso do Insectário porque estava incluso no nosso Multipassaporte. Então a gente foi lá também para ver como era. Eu confesso a vocês que eu subestimei esse passeio, não achei que seria tão legal. Eu amei, tem muitos insetos. Na verdade, ele é o maior museu de insetos da América do Norte e um dos maiores insectários do mundo. Foi fundado em 1990 e é um super passeio para você. É bicho, ó.
saímos ali do insectário do Jardim Botânico, a gente voltou ali pro complexo do Parque Olímpico de Montreal, porque a única coisa que faltava a gente fazer era ir no planetário. E lá, assim, para a nossa decepção um pouco, não é um planetário mesmo com muitas exposições, é mais para você ver filmes sobre os planetas. Então tinha uma sessão que era até para crianças, mas a gente foi porque era totalmente em inglês, então era o mais fácil de entender também. Mas também subestimei esse passeio, porque passaram 2 curtas que foram muito legais. E como vocês estão vendo aí na imagem, era uma doma assim, uma bola grandona para você ver, e você ficava deitado e olhava para cima, então foi bem legal mesmo. E uma outra informação importante é que se você, assim como a gente, adquirir esse multipassaporte, você pode ir durante 1 ano quantas vezes você quiser nesses 5 museus. Pelo menos era assim quando a gente foi. A única coisa é que precisa ser você mesmo, então você não pode dar para uma outra pessoa, porque você coloca todos os seus dados. E aí você precisa levar algum documento, alguma coisa para comprovar que é você mesmo. Eu não tinha levado nenhum documento, né? Não tinha levado meu passaporte, porque eu sempre deixo no hotel. Mas eu simplesmente mostrei meu Instagram, meu Facebook, e eles aceitam, porque só precisa ver a sua foto e saber que é você mesmo, com o seu nominho lá. Depois de conhecer os 5 museus, o dia já estava indo embora, então voltamos para o nosso hotel para no outro dia continuar nosso passeio. No outro dia, fomos conhecer o centro de Montreal. Então nós deixamos nosso carro no estacionamento, que aliás é o que a gente recomenda vocês a fazerem, porque estacionar nas ruas de Montreal, além de ser muita confusão, é um pouco caro. Então a melhor opção que a gente achou foi deixar no estacionamento. Oi pessoal, nós estamos aqui agora na Basílica de Notre Dame de Montreal. Esse é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da cidade. E para quem não sabe, Notre Dame significa Nossa Senhora, então é a Basílica de Nossa Senhora. Na minha cidade seria a Igreja Matriz. E uma coisa interessante é que para você entrar nela precisa pagar, né? Como a maioria das coisas aqui de Montreal. Para você fazer uma visita, apenas para você visitar e olhar, é $16 por pessoa. Você pode comprar online ou aqui mesmo na bilheteria. Mas tem um show muito famoso dentro dela, que é um show de projeções. Como o show que acontece na Disney, no Hollywood Studios. Mas esse show é mais caro, custa $37 por pessoa, você também pode comprar online e ele é bem famoso. Quando nós fomos, os horários de exibição desse show, que chama Aura, estão aí na tela, para você dar uma olhadinha. E como você deve ter percebido, a igreja estava em reforma, então quase metade dela ali não dava muito para ver, mas a gente tirou a nossa foto mesmo, a gente foi ali e visitou normal, porque isso não ia mudar nada. Depois, como de praxe, nós fomos olhar as lojinhas ali de souvenir e, claro, a gente estava no centro, então tinha muitas lojas, muitos comércios. A gente aproveitou para dar uma olhada e fazer alguns passeios ali andando mesmo. Como a gente já tinha comprado o multipassaporte, que foi bem caro, né, assim, pra gente, 2 adultos, $149, nesse dia a gente preferiu andar mais e fazer passeios gratuitos mesmo, então a gente não pagou mais por nenhum outro passeio nesse dia. Oi pessoal, tudo bem? Eu queria falar uma coisa com vocês agora que é sobre a comida. Bom, aqui no Canadá, pelo menos em todos os lugares onde a gente foi, a comida é sempre muito cara. E a gente tá andando aqui bem no centrinho de Montreal e a gente andou ali pelos principais restaurantes e a maioria deles vendiam hambúrguer, vendiam fish and chips, pizza, ou até mesmo a gente achou uma creperia. E o prato mais barato era $20 ou 23. E mesmo assim, daria só pra mim ou para o João, que as porções são pequenas. E de todos os lugares onde a gente pegou, a gente não achou tão gostoso. Então a gente achou essa loja aqui, A&W, né? Não sei se é assim que fala. Mas eles têm umas opções muito baratinhas. E a gente comprou 3 cheeseburgers. E isso daqui é suco de laranja 100% natural. E tudo isso ficou $18 pra eu e o João. Então é uma ótima opção, caso você não queira gastar muito. E é refil, eu posso encher quantas vezes eu quiser.
Depois nós continuamos andando ali pelo centro de Montreal e a gente até chegou ao Chinatown. Depois que a gente andou na cidade toda, a gente decidiu ir no show do Aura. Eu confesso que eu tinha olhado muitos reviews na internet, todos eles falavam muito bem, diz que é um espetáculo imperdível e eu acabei indo. Mas eu achei que foi muito bonito, de verdade, mas eu achei que não valeu o valor. Achei que foi mais caro do que foi apresentado. Nesse show não pode filmar, então a gente só filmou essas imagens depois que tinha acabado já o show. E aí, ao lado da igreja, tinha uma lojinha de crepe. E eu sou apaixonada por crepe, então a gente foi pegar, porque a gente tinha dado o dia todo e a gente ficou com fome, né? Depois de ter andado todo ali o centro de Montreal, a gente voltou para o estacionamento para poder pagar. E a gente descobriu que não aceitavam o nosso cartão. E aí a gente falou, meu Deus, o que a gente faz? A nossa sorte é que tinha um supermercado bem próximo, então a gente foi lá no caixa eletrônico e realizou o saque na moeda local para poder realizar o pagamento em dinheiro e graças a Deus a gente conseguiu. Depois de andar o dia todo, a única coisa que faltava pra gente fazer é ir no Monte Royal, ou Mont Royal, que inclusive foi que deu nome à cidade de Montreal. É uma colina e um grande parque urbano que fica no centro da cidade de Montreal. Lá você consegue vistas panorâmicas incríveis da cidade e um pôr do sol de tirar o fôlego. Esse parque é um dos lugares mais bonitos que a gente foi lá no Canadá. Olha que lindas essas tulipas rosa que estavam ali pra gente tirar foto, pra gente ver. E a gente foi lá pra ver o pôr do sol, né? Então a gente foi correndo até um ponto que a gente queria pra poder assistir ao pôr do sol. Foi a coisa mais linda, gente, um pôr do sol maravilhoso, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. A gente está aqui agora no Mont Royal, que na verdade deu nome à cidade de Montreal. Estou aqui para dar uma dica para vocês. Olha que bonita, primeiramente, que bonitas essas tulipas que estão aqui, né? A gente está aqui na primavera e eu quero dar uma dica de onde você pode assistir ou o nascer do sol ou o pôr do sol. Eu estou aqui agora no Chalé Mont Royal, que fica bem aqui, e esse é um ponto ótimo para você ver o nascer do sol, porque ele vai nascer bem aqui. Mas mesmo que você não queira ver o nascer do sol, você tem uma vista panorâmica linda da cidade. Mas, caso você queira ver o pôr do sol, você pode seguir numa trilha que fica aqui. Você vai estar de frente ao chalé, você vai para a sua direita e segue a trilha. E aí você vai encontrar o Sunset Point, que é onde você vai poder assistir ao pôr do sol, numa vista incrível, para o outro lado, né, que é onde o sol se põe. Olha que vista panorâmica linda aqui no Chalé Mont Royal, no Mont Royal. Dá pra você ver toda a cidade de Montreal. Isso que o sol já se pôs há algum tempo, mas mesmo assim ainda fica clarinho um pouco. Lindo! Aí é que tá. O melhor lugar dentro do Mont Royal para ver o pôr do sol não é exatamente o mais famoso. E isso muita gente não sabe, inclusive a gente não sabia. Então já pega essa dica para você não errar como a gente errou. O mais famoso é aí onde fica essa vista panorâmica de Montreal, que chama Belvedere Pondiaroc. Mas para ver o pôr do sol, o mais bonito é o Sunset Lookout, que é onde a gente foi. E é uma trilhazinha que demora aí uns 15 a 20 minutos, porque é uma subida. Claro, a gente tá num monte, então quanto mais a gente vai subindo, mais a gente vai cansando. Então já se prepara, chega pelo menos 1 hora antes do pôr do sol, olha no aplicativo do seu celular, para você não perder esse momento incrível. Quer uma outra super dica? Se você for de carro assim como a gente, estaciona dentro do Mont Royal. A gente estacionou na rua, que foi o local que o GPS deu pra gente.
Na hora da ida foi muito tranquilo, a gente demorou 10 minutinhos para chegar ali no ponto mais famoso e depois mais uns 10 a 15 minutinhos para chegar no Sunset Lookout. Mas na hora da volta, olha aí o perrengue. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A gente tava no Mont Royal, só que a gente saiu por um caminho que era tipo 180 graus da onde a gente precisava ir, que é onde a gente tinha estacionado nosso carro. Só que é tipo uma floresta. Aí a gente não quis cruzar a floresta no escuro, Não né? tinha como, né? Aí a gente simplesmente teve que dar a volta pela estrada e andar 1 hora a mais. Mas olha quem a gente tá encontrando. O carro! Meu Deus, 1 hora depois. Sendo que, tipo, Eu quero ir no banheiro. pela floresta era 10 minutos. Depois desse perrengue chique, a gente voltou pro nosso hotel, dormiu, acordou e no outro dia faltava apenas uma atração pra gente fechar Montreal, que era ir na Biosfera, que é aquela bola super famosa que tá em todos os cartões postais da cidade de Montreal. E ela também estava inclusa no nosso multipassaporte, então a gente foi lá tranquilamente. Para encerrar esse vídeo, pessoal, a gente gostaria de dar algumas dicas finais aqui para vocês da cidade de Montreal. A primeira é sobre essa biosfera. Ela tem a ver mais com energia, com algo assim mais técnico, então se você não tem tanto interesse com isso, não é um passeio que vai te agradar. A gente foi porque estava incluso já no nosso passaporte, mas se a gente fosse comprar esse passeio avulso, talvez a gente não compraria. A segunda é uma coisa mais que talvez a gente não encontre muito em vídeos na internet. É que assim, eu, apesar de estar muito animada para conhecer a cidade de Montreal, me surpreendeu negativamente em alguns pontos, porque de todas as cidades que a gente visitou no Canadá, foi a mais confusa, a que mais a gente foi não tratado bem assim, porque é uma cidade que infelizmente tem muitos imigrantes e acaba que não tem muito da cultura mesmo do Canadá. E por causa disso, a gente sentiu um pouquinho. Então, se você for para lá, já alinha as suas expectativas. Outra coisa, quando você for estacionar, estacionamento é muito caro, muito complicado na cidade de Montreal. Então, vê aí direitinho para que você não tenha nenhum problema. E a terceira coisa é justamente sobre isso. Nós tivemos um pequeno e grande problema nesse último dia, porque quando a gente foi estacionar para ir na biosfera, a gente não conseguiu colocar no parquímetro para pagar e colocar o ticket no carro. Mas não foi um problema da gente e nem foi uma desonestidade da gente. Realmente o parquímetro não estava funcionando e não estava também pegando o nosso cartão de crédito. Então as duas coisas colaboraram. A gente pensou, vamos lá rapidinho, a gente faz a atração, volta, até porque nesse mesmo dia a gente teria que ir ainda para a cidade de Ottawa, que é inclusive a capital do Canadá e o nosso próximo vídeo. Mas o que aconteceu? Quando a gente voltou pro carro, depois de tirar foto na biosfera e depois de ir lá, que a gente foi até aqui rapidinho, a gente tinha levado uma bela de uma multa. Isso que a gente ficou o quê? 15 minutos. Então não dê bobeira. Realmente, muitas pessoas tinham falado que o trânsito de Montreal é muito complicado e de fato é complicado. Então, estaciona direitinho, coloca os tickets, porque qualquer descuido você pode ter aí um belo prejuízo, como infelizmente nós tivemos. E a multa não foi barata, foi quase $100 que a gente teve que desembolsar. E você ganha um papel, você precisa entrar no site e pagar. Fora isso, a cidade como um todo a gente achou um pouco mais cara das outras que a gente tinha ido. Mas no fim, gente, é aquela coisa, né? São histórias da viagem que a gente tem pra contar. Olha que linda que é a biosfera do lado de dentro. Então foi isso, pessoal, a gente espera de verdade que você tenha gostado desse vídeo e dessa cidade. Obrigada por ter feito companhia conosco neste vídeo. Se você gostou, coloca aqui nos comentários e já vai aguardando o próximo vídeo, que como eu falei, vai ser o vídeo de Ottawa, que muita gente não sabe, mas que é a capital do Canadá. Então fica com a gente e até lá!